Faz e tinha muita diferença abordar sem bastidor? Faz diferença por dois motivos. Primeiro, que a sua saúde das mãos agradece bastante, e também às vezes você pode ter no final do trabalho o seu trabalho um pouquinho assim franzido, porque a gente acaba não tendo uma tensão do tecido legal, e aí a gente acaba apertando um pouquinho mais o ponto, deixando frouxo. Então essa é a maior, na minha opinião, tá, gente? Essa é a minha opinião, o que eu penso, né? Eu comecei a bordar sem bastidor. Então vamos lá. Já que a gente entrou nesse assunto, daqui a pouco a gente retoma aqui. Eu comecei a bordar na minha vida sem bastidor, né? Inclusive o ponto cruz eu não bordo com bastidor, mas tem muita gente bordando com bastidor, e eu já fiz o teste, dá super certo. Por quê? Na minha época, quando eu comecei a bordar, os bastidores que a gente encontrava eram só os de madeira e bem grandão, bem grande, bem grande. E aí o que acontece? A gente não sabia mesmo manusear muito bem. E hoje a gente tem um bastidor de tudo quanto é tamanho, tudo quanto é formato, tudo quanto é jeito, né, de plástico, de silicone, de madeira, de bambu, enfim, né? A gente tem com a regulagem, sem regulagem. Então hoje está mais acessível. E eu adotei, então, desde que eu me dedico somente ao bordado livre, a usar o bastidor. E uma vez que você pega a forma de trabalhar com o bastidor, não tem como largar, né? Como diz uma pessoa, né? Depois que viu, não tem como desver, né? De fato, a colega que perguntou disse que franziu um pouco mesmo. Então, justamente esse é o maior problema, porque a gente vai ter que ficar o tempo todo tensionando o tecido, apertando aqui assim, a nossa mão primeiro que dói, gente, dói, né? E aí o que acontece? O mesmo tem gente que trabalha assim, olha, eu não consigo bordar desse jeito. Eu já tentei, eu não sei bordar dessa maneira aqui não. Ainda que eu vou pegar aqui o meu dedo, né? Tem gente que borda assim, ó, dessa forma aqui. Eu não consigo bordar assim, eu já até tentei, eu confesso a vocês. Mas eu não consigo. É uma questão de costume também, tá, gente? Não pense que eu tô querendo agora falar assim, você tem que mudar porque a gente... Não, gente, cada um tem a sua maneira, né? E a gente dá aqui caminhos para você ter mais agilidade, para melhorar no seu trabalho, para ser mais suave, para ser mais alegre. Bordado é isso, é essa alegria, né? Mesmo enfrentando toda essa situação que ainda estamos enfrentando, né? Pessoal ou mundial, né? A gente tá aqui na função de trazer essa alegria, essa leveza que é o bordado livre. Tinha muito tabu antigamente, bem antigamente, que dizia que o bordado era só para quem ou era não desocupado, né? Apesar de que tinha muita gente com um preconceito, né? Falando sobre pessoas que bordavam ou faziam crochê ou tricô que eram desocupadas ou que já não tinham mais o que fazer, né? Já chegou um certo ponto da vida que acabou, não tem mais o que fazer e aí vai fazer o quê? Vai fazer um crochêzinho, vai fazer um bordadinho. Não, isso não é verdade, né? E isso tá caindo, graças a Deus, e já para mim caiu há muitos anos atrás, né? Mas você cresce com essa cultura, né? Eu mesma, gente, eu sofri vamos chamar de bullying. Contando rapidamente, você aqui do Instagram tá vendo só que a imagem não tá me vendo, mas contando rapidamente uma história bem rápida da minha vida. Eu tive, o César inclusive trabalhou comigo, né? César sempre esteve ao meu lado trabalhando, né? O Lucas também, mas o César muito mais, né? Até porque ele continua. A gente teve uma bomboniere na minha garagem. Antes de ser bomboniere, que eu moro de frente a uma escola do estado, antes de ser bomboniere, eu comecei com artesanato. E aí o que aconteceu? Eu comecei a introduzir a bomboniere por uma deficiência da escola na época, enfim, outra história. Se vocês quiserem um dia eu conto. E aí o que acontece? César começou a trabalhar comigo porque o negócio começou a crescer e tudo tal. E eu tinha os períodos que eu ficava ali sem o atendimento às pessoas, né, a comprar, eu vivi de bala, né, eu vivi de bala, gente, né, já fiz várias coisas na minha vida, uma delas foi vender bala, né, e ser a tia do doce, tá, lembra, César, a tia do doce? A tia do doce, né, e era na garagem da minha casa. E aí o que acontece? Eu ficava sentada ali, com a porta entreaberta, né,
Hoje seria um pouco mais difícil por conta da violência, né? Mas a gente sofreu até violências com relação a isso. Depois eu também conto as histórias ótimas, né, César? Ótimas, né, que a gente passou aqui. Mas em tudo Deus nos guardou. O que aconteceu? Eu sentava ali e pegava o meu bordado, pegava o meu crochê, pegava qualquer atividade que eu estava exercendo naquele momento. E aí passavam vizinhos muito próximos, vizinhos que estão aqui conosco ainda, e falavam assim, olha aí a veinha lá, olha a veinha lá. Né? Ainda principalmente naquela época, gente, quando eu foi introduzido em mim o óculos de perto. Então eu tinha que usar o óculos aqui, ó, na ponta do nariz, porque era só de perto. E aí pessoas passavam, não só uma, e falavam assim, olha a velhinha lá, a vovozinha lá, entendeu? Então isso fogo, né? É fogo, é difícil, né? E você dá uma risadinha e fala, né? Então hoje eu vejo que esse momento ainda existe, esse bullying, vamos dizer assim, ainda existe, infelizmente, mas hoje, além de ser a minha profissão, o meu trabalho, isso já tem uma outra visão, né, na vida do geral, eu acho, né, a internet está aí para nos ajudar em todos os sentidos. Então, o que eu desejo passar para vocês aqui, eu não estava nada programado de falar isso, né, César? O que eu desejo passar para vocês é a leveza do bordado, e a gente não precisa sofrer. Então, hoje, eles criaram, materiais que nos ajudam, bastidores. Tem gente, aí fala assim, fica com aquela negação, não, eu não consigo usar, mas precisa insistir, em tudo na nossa vida precisa insistir, principalmente para usar aquilo que foi desenvolvido para nós, né? Então, eu sempre vou aconselhar o uso do bastidor. Isso tudo começou por conta do uso do bastidor para o seu bem e o meu bem. É bom para mim. Se é bom para mim, eu quero para vocês também. Chega de falar e vamos lá, abordagem! Vamos! Então, a gente fez aqui o ponto 1. Margarida, depois eu dei uma outra margarida dentro e fiz um pontinho reto para dar um preenchimento, e o ponto cheio aqui, que se vocês, em algum outro momento a gente vai fazer também. Fiz aqui o ponto folha também, um pontinho folha pegando bem no pezinho, tá? Mas a gente vai fazer ainda, que eu deixei aqui pra gente dar continuidade. Hoje, exclusivamente, nós vamos trabalhar nesta folha aqui, bem grandona. Eu peguei um outro bastidor, ela é bem grandona, uma das maiores, se não me engano, e a gente vai fazer um trabalho aqui bem legal nessa folha. Deixa eu ver se eu ponho um pouco mais pra cima. Deixa eu colocar esse bastidor aqui, legal, né? Histórias, né, gente? A gente tá aqui pra isso também, compartilhar e desejar, né, que o bordado seja essa atividade bem prazerosa e bem gostosa de realizar, né? Eu vou por aqui no suporte. O suporte é outra coisa, né? Que quando o meu marido fez o suporte pra mim, não tava tão em alta, né? Mas sempre esteve em alta. E o suporte não é uma coisa que é mais assim, recente no boom que teve e tem dentro da internet. Mas o suporte é uma coisa muito antiga. Fala, filho. Qual o ponto desse verde mais escuro? O verde, mas aqui a gente fez, ó, vamos lá, cadê? Deixa eu ver se consigo pegar aqui, ó. Aqui a gente fez nó francês e ponto atrás que a gente vai fazer. E essa daqui que eu dei uma esmagada nela, que aí me perguntaram sobre esmagar, isso aqui daqui a pouco eu vou tirar, né? É ponto cheio, ponto alinhavo, que a gente já fez, e ponto haste. Tá certo? Vamos ver se eu vou posicionar bem aqui. Pera aí que eu já vou arrumar o Instagram já. Deixa eu trazer um pouquinho mais aqui, para eu poder trabalhar direitinho. Eu já vou centralizar, só um minutinho. Que tecido é esse? Algodão cru.